Perfeito. Bom, vamos lá então, pessoal. Primeiramente, boa noite a todos. Né? A gente está encerrando aqui o nosso semestre para vocês aqui que já estão concluindo o curso. Um dos últimos assuntos que nós temos aqui na nossa ementa seria essa parte de usinagem CNC. Tá? Na última aula que vocês tiveram, o professor Dario passou um encontro com vocês, explicou os conceitos básicos, passou algumas informações para vocês. E hoje eu trouxe aqui o Márcio, né? Daqui a pouquinho eu vou pedir para o Márcio se apresentar aqui para a gente saber um pouco da trajetória profissional dele. Trouxe aqui o Márcio, que é especialista nessa área, já trabalha com isso há uns bons anos, mexendo com essa parte da mecânica que está ali na vanguarda ali do que tem hoje em usinagem. Eu conheço o Márcio só por online mesmo, né? A gente tem um amigo em comum, e esse amigo facilitou a gente se conhecer e trazer essa conversa aqui para vocês hoje. Tá? Nós vamos ficar os 2 horários hoje aqui com o Márcio até o final da aula. Ele trouxe um material para a gente muito bacana aqui. Ele disponibilizou o próprio TCC dele que ele fez. Eu fiz um PDF, já joguei para vocês para servir como material de consulta. E, além disso, ele fez uma apresentação, vai apresentar muitas informações, inclusive da parte prática do trabalho dele. Tá bom? Peço para vocês participarem da aula, né, dentro do possível, ali, contribuir para que nós consigamos ali aproveitar o profissional da melhor forma possível. Tá bom? Márcio, quando você puder, faz a gentileza, por favor, só se apresenta e traz para a gente aqui um pouco da sua experiência profissional. Tudo bem? Certo. Só um minuto, tô com um probleminha aqui no arquivo aqui. Beleza, tranquilo. Pessoal, eu vou, conforme a gente já faz, eu vou pedir para todo mundo manter o microfone fechado. Aí, se precisar falar, abre o microfone, conversa e tal, mas só para não dar aquele barulho de fundo, aquela microfonia. Joia? Janela. O que está aparecendo aqui? O que você quer, o PowerPoint? Abre o PowerPoint. Tá aberto aqui, ó. Desliga esse microfone. Tá desligado. Tá bom. Pessoal, boa noite. Estava com um probleminha aqui no arquivo, o computador não é meu. Mas então, meu nome é Márcio, eu trabalho com usinagem há quase 20 anos já. Comecei na minha carreira de usinagem no Senai, aqui de Divinópolis, com 16 anos. E com 16 anos mesmo, eu já comecei a trabalhar na área, né? Então, eu adquiri uma boa experiência, né, com esses longos anos de usinagem aí. Mas o que eu gosto de falar para todo mundo é que quanto mais você aprende usinagem, menos você sabe, porque todo dia é um desafio novo, todo dia, né, é uma tarefa diferente, talvez, né, dia a dia. Por isso que eu gosto de usinagem, que é uma profissão que você nunca vai cansar, porque todo dia é um desafio novo e você tem que, né, aprender uma coisa nova, né, pesquisar uma coisa nova. Então, é uma área que eu agrado muito, né, tanto que eu estou quase 20 anos trabalhando com isso. Mas quando você sai, né, vocês estão fazendo um curso técnico agora, você sai com a ideia né, de indústria, de usinagem, de torno, de fresa, que você vai moldando depois de um tempo. Porque, né, hoje eu trabalho com usinagem, com CNC principalmente. Na empresa que eu trabalho, a gente faz moldes para injeção de plástico, moldes para sopro, garrafa de PET, desde PET até garrafa de iogurte. Então, assim, é uma área bem específica, né, que é a área que a gente chama de fermentaria, que é um ramo da usinagem mais preciso, né, bem específico. Mas, no início, eu trabalhei na indústria, aqui numa empresa farmacêutica em Divinópolis, com linha de produção. Então, fui torneiro mecânico, fui fresador, sei um pouco de solda. Então, assim, né, tenho uma experiência boa nessa área de mecânica geral, e especializei em CNC, que era a área que eu agradei mais, sabe? Então, assim, o Jonathan me chamou para fazer nessa aula com vocês aqui. Eu estou até um pouco nervoso, que é normal, mas fiquei satisfeito, porque,
né, ele soube de mim através do Fernando, foi meu ex-professor de Senai, inclusive, e ele que me indicou, eu fiquei bem satisfeito, né? Bom que quando a gente faz uma coisa que gosta e que a gente, né, de certa forma, é reconhecido por isso, né? Então, é isso. Estou aqui para compartilhar um pouco de conhecimento com vocês, certo? Eu vou tentar compartilhar o PowerPoint agora, que eu acho que vai dar certo. Seguinte, eu fiz um apanhado, o Jonathan vai compartilhar com vocês aí um PDF que inclusive foi o técnico que eu fiz em usinagem. E tá dando certinho aí? Tá dando para ver? Sim, sim. Certo. Então, quando eu fiz o meu curso técnico, eu fiz um TCC, né? E o meu TCC foi baseado numa peça que eu fazia numa empresa que eu trabalhava antigamente, que foi uma engrenagem, certo? Uma engrenagem aplicada num moinho de moagem de grãos para a indústria, certo? Então, eu peguei uma parte aqui desse TCC só para a gente elucidar, para a gente entrar no assunto, certo? Para depois a gente ir aprofundando um pouco mais, né? Então, introdução. A indústria de usinagem vem crescendo, né? Sempre está crescendo, em constante evolução, e o fim se faz necessário de aumentar a produtividade, né? Redução de custo, diminuição de tempo e execução de serviço. Um grande exemplo é a indústria, né, das máquinas CNC, que através da linguagem padronizada, que é a linguagem ISO. Por que a gente fala ISO? Porque a gente vai ver ao longo dessa aula que, ao longo do tempo, né, foi necessário que, além de criar máquinas automáticas, foi necessário criar, né, mecanismos para padronizar a linguagem, né, porque a mesma linguagem de máquina que fosse usada lá na China deveria ser a mesma usada nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar no mundo que fosse a mesma linguagem que todo mundo conseguisse entender e interpretar, né? Posso te pedir uma gentileza? Pode. Você consegue dar um F5 aí para deixar o slide em tela inteira? Sim. É porque como o ecrã da gravação da nossa aula aqui, ele não fica em HD gigantesco. Então, quanto maior a gente deixar na tela, fica mais fácil para visualizar o arquivo de vídeo depois. Correto. Agora deu certo? Você deu um F5? Sim. Já está em tela inteira para você? Sim. Não, para a gente aqui está na tela do PowerPoint. É F11. A vez dele é F11. F11 ô Márcio, você tem um negócio, parece uma caixinha em cima de um tripé. No canto inferior direito da tela. No canto inferior direito. Aí tem aquela barrinha de maximizar e minimizar a imagem, aí é do lado. Lá no final. Rafael, eu acho que para ele já aparenta que está inteiro, eu acho. Ele quer colocar em tela inteira? O slide? Isso. Está em PowerPoint? Isso. F5. Então, para mim, aqui está em tela inteira. Já está em tela inteira? Dá um tá. F5 que você vai para a apresentação de slide. Sim, já estou. Estranho. Estranho. Não, beleza. Então. Pra mim aqui tá bom, pra mim tá grande, engraçado. Ô Márcio. Tá dando pra ver certinho. Ô, Márcio. Tá bom. Pode dar certo aqui, Márcio. Tá bom pra visualizar já. Tranquilo. Tá ok. Certo. Então, vamos lá. No processo, né, para melhoria dos produtos, né, aliado ao desenvolvimento, né, de computadores, foi possível chegar às máquinas controladas numericamente, né, que são os CNCs. Que antes de virarem CNCs, eram CN, né, que eram comandos numéricos, e depois, posteriormente, com a evolução da informática, viraram comandos numéricos computadorizados, certo? Qual que é a diferença dos dois? O comando numérico, não sei se vocês chegaram a ver algum tipo de máquina assim, tem máquinas que ela te dá, a fresadora convencional, por exemplo, ela te dá coordenadas em X e em Y, e, né, que você manualmente, você manuseia a máquina, você leva a máquina em tais coordenadas para executar, né, a tarefa naquela coordenada. E os comandos numéricos computadorizados, né, posteriormente, com auxílio de um computador ou com auxílio da própria máquina CNC, você consegue, né, fazer a programação e a máquina obedecer exatamente como foi programado, né? Mas voltando, durante as guerras, principalmente, as principais evoluções, né, industriais, né, ocorreram depois das grandes guerras, né? E não diferente, né? Durante a guerra, as necessidades de evolução foram para papel decisivo, né? Para armamentos, né? Aviões, tanques, barcos, navios, armas, caminhões, né?
e um ritmo de produção. Ô, Márcio, me perdoe por bloquear, por interromper a aula novamente. Sim. É porque, só para verificar com o pessoal. Pessoal, vocês estão enxergando qual slide? O slide 2 na tela? Chegando esse de introdução aí, ó. Pois é, ô Márcio, tá dando um delayzinho, porque eu acho que você está enxergando o seu PowerPoint aí completo, trocando os slides, e para a gente está estático aqui no slide 2. Tenta fechar, por favor, o PowerPoint e abrir de novo, ou sai do módulo de tela inteira aí e fica com o módulo normal. Pronto, agora está movimentando. Certo, agora deu certo? Agora tá ótimo. Pode continuar desse jeito, sim, que tá bacana. Tá, me desculpa as falhas aí, pessoal. Então, vamos lá. Grande parte da mão de obra foi substituída da masculina foi substituída para a feminina, né, que na época implicava necessidade de treinamento com reflexo da produtividade e qualidade. Era o momento de máquinas automáticas de grande produção para peças de precisão, né, que não dependessem da qualidade da especialização da mão de obra, né? Ou seja, você programava a máquina lá e ela, né, fazia peças repetidamente. E os comandos convencionais foram tirados e substituídos pelos comandos numéricos, né, dotados de leitura de papel fita furado. Nessa época era interessante porque, né, como eles não eram dotados de tecnologia, as programações eram feitas que, não sei se vocês conseguem lembrar, tipo aquelas caixinhas de música, ela tem tipo pinos, né, que ela tem uma fita. Então, naquela época era tão arcaico, né, que era essa fita que fazia a movimentação, né, que dava as coordenadas, né, para o que fosse ser feito. Isso em meados de 52, né, logo depois da Segunda Guerra. Né? Inclusive, quem que tomou frente nessa evolução aí, né, não diferentemente, foram os norte-americanos, né, com desenvolvimento principalmente para a área de armamento, né, de guerra, empregado nas aeronaves, principalmente aviões a jato e os militares, que são peças bem precisas, né, e isso em produção de escala, né, industrial. E ao longo ano a ano, a aplicação do CN foi sendo incrementada, principalmente na indústria aeronáutica, né? E depois, a partir de 56, surgiu o trocador automático, porque na época ainda tinha o operador tinha que fazer a troca manual de ferramentas, né? Imagina uma fabricação de uma peça, você tem de milhares de ferramentas, dependendo do que for ser feito. Então, o operador tinha que manualmente ir lá fazer a troca. E depois, em 56, surgiu o trocador automático. Foi uma evolução muito grande, pensa só. Você programa lá, põe a peça na máquina e a própria máquina já faz essas trocas, né? O que hoje parece ser até muito comum, né? Mas na época foi um avanço extraordinário, né? Eu não vou pegar muito exatamente isso aqui, não, tá? Vou só dar uma pincelada aqui. E na rotina na manufatura, né, da produção, todos os benefícios que haviam obtido nesse sistema, surgiram novos fabricantes, inclusive já fabricavam seus próprios comandos. Isso depois, no Brasil, demorou um pouquinho em chegar, né? Como nós sabemos, o Brasil é meio defasado na área tecnológica, mas depois que foi tornando mais comum, né, foi chegando para nós mais ou menos na década de 70. Né? E a partir daí houve uma evolução contínua e notável, né, dos computadores em geral, que aí já haviam computadores potentes, né, a partir da década de 70, que já teve uma evolução muito grande. A evolução tecnológica nessa geração. Com isso, a confiabilidade dos componentes eletrônicos aumentou, aumentando a confiança em todo o sistema. Para demonstrar historicamente como surgiu a tecnologia CNC, preciso falar sobre alguns acontecimentos importantes, né? Foram as 3 tecnologias que desenvolveram, que enunciaram a visionários o surgimento das tecnologias, né? Que foi principalmente as máquinas-ferramenta, a automação e a informática, certo? Pensa só, haviam máquinas já suficientes, né, para fazer os tais serviços, só que não tinha tecnologia suficiente. Então, com a chegada do computador, que foi possível armazenar informações, armazenar, né, dados, né, que a coisa começou a andar, né? Inclusive, um exemplo interessante, o primeiro cilindro para a indústria foi
houve muita dificuldade a fazer um cilindro com padronização, né? Porque na mão do homem tem vários fatores que né, alteram a produção, né? Porque você não consegue manter um padrão de qualidade, né? Nesse exemplo aqui interessante, é que o primeiro cilindro foi, de fato, feito com muita dificuldade, como se faz hoje a funilaria de automóveis, ou seja, né, como o funileiro faz, né, com a marreta, né, praticamente, né, tipo um martelinho de ouro para desempenar. Mas a concordância da forma do cilindro e do pistão é extremamente importante para conseguir o funcionamento do sistema, né, que é igual um motor de carro. Se tiver qualquer variação ali na camisa do cilindro, não vai funcionar direito, né, não vai ter uma maior eficiência. Porém, assim, o vazamento era tal que o vapor escapar e fazer a máquina tornar extremamente ineficiente. Né? Felizmente, em tempo, Watt, que foi um cara importante também nos anos 1700, né, que foi lá, mestre ferreiro, nascido na Inglaterra no início dos anos 1700, possuía a habilidade de produzir tais cilindros, né? E após isso, eles viram... Só um minuto. Pois Wilkerson desenvolveram a máquina onde era fixada a parte externa do cilindro e uma barra rígida estendia-se na longitudinal da peça. Um cabeçote de furação, uma ferramenta muito simples desliza pela barra, removendo o material e assim produzia um furo razoável precisão de forma. Que era tipo você colocar uma peça, né, um cilindro e o cara vir com a furadeira, né, basicamente explicando assim por alto, seria tipo isso. Isso era uma máquina bem rudimentar, né, assim, bem antiga, que não tinha precisão nenhuma, mas para a época era um avanço muito grande. Né? Depois, nos anos 1800, Charles Babbage, o pai dos computadores, como ele é chamado, projetou o primeiro computador digital sofisticado, que foi desenvolvido, porém nunca foi concluído. Mas aí já deu ideia para várias pessoas, né, que posteriormente, né, tiveram ideias melhores, e depois de 1945, quando surgiu o primeiro computador, né, o ENIAC, foi desenvolvido pela coordenação do Exército dos Estados Unidos. Era uma máquina bastante lenta e não possuía programas armazenados em memória. As informações sequenciais precisavam ser inseridas por meios externos. Ou seja, trouxe o avanço, mas ainda não era totalmente eficiente, né? Esse ENIAC era famoso. Sim, o ENIAC foi o primeiro computador, né? Muito famoso. Era um trambolho, né? Diga-se de passagem. Durante a Segunda Guerra Mundial, John von Neumann projetou o computador de programas armazenados digitalmente, que se tornou uma peça essencial para o comércio e indústria complexa, que na época eram disquetes, né, nessa época. Só tem um exemplo aqui, vou mostrar a imagem. Esse foi o primeiro CNC, que digamos assim. Eram cartões tipo disquete, que você colocava numa máquina que armazenava as informações através de furos. Um negócio bem interessante. O trabalho de padronização foi feito principalmente pela Associação das Indústrias Eletrônicas, com auxílio de ativistas de máquinas-ferramentas, controles eletrônicos e usuários das indústrias de máquinas-ferramentas. Esse trabalho ajudou a reduzir o número médio de armazenamento de programas e acessórios para CNC. Porque, pensa, naquela época, para se armazenar dados, né, que era complexo, disquetes, né, você já viu aqueles disquetes antigos que era muito grande, né? Então, isso ocupava muito espaço, né? Mas aí os mais ativos desenvolvedores de controle numérico dos Estados Unidos estão hoje usando informações gravadas em disquetes ou em bancos de dados que são transmitidos através de máquinas, através de protocolos FTP, que é o mesmo protocolo usado na internet, né? E o caso de redes específicas através do DNC, Direct Numerical Control. Esse DNC é o seguinte: hoje também é aplicado, porque, por exemplo, você tem uma máquina, um computador, e a máquina CNC, por si só, ela tem um sistema interno. Só que, nesse sistema interno, você tem que fazer a programação manual nela, porque hoje todas as máquinas CNC têm esse dispositivo. Só que, pensa, uma geometria de uma peça muito complexa, para você programar isso coordenada, fazer cálculos de ângulos, de graus, né? É uma coisa assim que hoje está bem em desuso, né? E esse DNC, ele é um dispositivo para você fazer transmissão de dados. Você, com o auxílio de um computador, você faz o seu projeto no CAN, né, que a gente fala que o CAN é um software, né, que auxilia na programação,
E através do CAM você faz né, o desenho, você faz a programação e manda códigos para a máquina. Então, através do DNC, que é através de um cabeamento, vai direto na porta serial da máquina, que transfere essas programações em pontos em coordenadas x, y, z, certo? Então, esse DNC seria isso, seria a transmissão de dados em dados geométricos para pontos, para máquinas fazer o reconhecimento e fazer a trajetória, certo? Para usuários de máquinas numéricas controladas pudessem se unificar nos equipamentos de preparação da fita. No caso, fita, antigamente, hoje em dia também é chamado de fita, esse tipo de transmissão de dados por cabo, né, direto do computador. Para aliviar a tarefa de engenheiros de processo, o formato da fita ou arranjo dos caracteres na fita também foram unificados para ser esse tipo de máquina. Atualmente, a ISO, que é a padronização que houve de códigos G, a gente chama a programação CNC hoje, a entidade, né, International Organization of Standardization, é a entidade de padronização da maior aceitação mundial, que regulariza o maior e mais aceito conjunto de normas para ser usada na tecnologia CNC. Certo? Então, portanto, o culminar das 6 tecnologias, né, as máquinas ferramenta, automação informática e a ansiedade evolutiva do humano trouxeram hoje as possibilidades de construir peças e insumos de extrema complexidade e precisão. É possível, por exemplo, perceber a evolução no design dos automóveis, principalmente. Eu já trabalhei numa empresa que fazia moldes de peças de carro para Fiat, por exemplo. E a gente já pegou molde, por exemplo, de painel daquele Palio antigo, que o molde tinha 16 toneladas, sabe? E é muito complexo a forma, o design, né? E isso dá para a gente ver a cada vez mais. Você pega um carro da década de 70, que era praticamente todo feito na marreta, tanto a parte de estampagem, né, que é a parte da carcaça do carro, tanto nas partes plásticas, né? Você pega um carro hoje em dia, tem texturas diferentes, tem infinidade de formas, né, e curvas. E isso, né, através das máquinas CNC foi possível, porque hoje o que você faz no computador, você consegue transferir isso para uma coisa física, né, para existir de fato, né. Hoje, quando nos colocamos no interior de um bom automóvel, que eu acabei de falar, né, que você tenha essa visão nítida, né, que é até interessante. A ergonomia dos assentos, pedais, manoplas, né, são impecáveis. Sem quase percebendo em tudo que isso está implícito, a evolução do CNC e as ferramentas afins, como o CAD/CAMs, que são os softwares, né, que a gente consegue aliar as duas, né, tanto o projeto como a programação e as máquinas ferramentas. Certo? O CNC continua mais franca evolução, sempre evoluindo, né? Não sei se vocês já devem ter visto, daqui a pouco vou passar um videozinho para vocês, né? No YouTube tem muitos vídeos que são até impressionantes, né? De fabricação, desde capacete até personagens de desenho, né? Hoje você consegue fazer qualquer mesmo coisa nessas máquinas. Os novos conceitos estão surgindo, né, em todos os ramos tecnológicos que se findam na tecnologia CNC, desde a concepção dos CADs, que utilizam geração, até a finalização dos produtos das mais sofisticadas máquinas CNCs, tais como modelagem de sólidos 3D em CADs de última geração, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um software que eu utilizo, as rotinas, né, automáticas, os NURBS comportados desde o CAD/CAM até a nova geração de controles, que um exemplo também são as impressoras 3D, que também utilizam a mesma tecnologia. E HSM, que é High Speed Machines, que é aquelas máquinas que hoje no Brasil ainda são poucos lugares que você consegue ver esse tipo de máquina, mas na região de São Paulo, né, você consegue ver mais. A indústria lá já tem mais poder, né, aquisitivo, né, e a aplicação é bem mais tecnológica. E as ferramentas de altíssima velocidade de corte. Tem um exemplo aqui de sistema de coordenadas cartesianas, que vocês, né, devem ter visto também. Se for pensar num torno CNC, ele trabalha com 2 eixos, né, que seria X e Z apenas, que seria um plano, né? Onde o Z seria o comprimento de peça e o X seria o diâmetro da peça, variando X mais, X menos, dependendo do seu ponto de origem, né? E dependendo do seu perfil geométrico. Em torno CNC, geralmente, temos 2 eixos, que seria o eixo X, movimento transversal, e o eixo Z do movimento longitudinal, certo?
Tem aqui um desenho de uma máquina, só para vocês terem uma noção, certo? E esse exemplo aí é interessante, que a gente fala da tríade. Se você fizer esse movimento com a mão direita aí, você colocar os 3 dedos arqueados aí, você já vai pensar nas 3 dimensões, que seria uma fresadora CNC de 3 eixos, certo? É a mesma ideia, onde o X e o Y seria o seu plano dimensional e o Z seria o plano vertical, ou se você virar a mão, você muda de eixo. Seria a mesma ideia de programação, de pensar num plano de trabalho de uma máquina CNC, certo? Onde o X seria o comprimento, o Y sentido transversal, e o Z seria o sentido vamos dizer assim, da ferramenta, né? Eu gosto de explicar assim, para ficar bem entendido, como se fosse uma broca, né? A broca furando e a mesa movimentando os 2 eixos X e Y, certo? E seria mais ou menos essa ideia aqui. Isso é um tipo de máquina também, usada muito para corte de madeira, certo? Que dá essa ideia de profundidade aí, ok? Tá ok, pessoal? Estou falando muito rápido, tudo certo? Vou passar para frente aqui. Pode dar sequência. O pessoal está orientado, qualquer coisa, precisar de alguma dúvida, eles abrem o microfone e já conversam. Tá ok. Programação de usinagem. Né? Antes de começar qualquer programação de usinagem, é extremamente necessário que faça uma análise profunda sobre o que o serviço vai ser executado, né? E o setup. Setup, né, nada mais que a preparação, você pensar que tipo de instrumentos eu vou utilizar, né? Que material eu vou utilizar, qual que é a forma que eu vou fixar essa peça na máquina, né? Se eu vou precisar da utilização de uma amorça, se eu vou precisar da utilização de um aparelho divisor, que é o que eu vou explicar um pouco aqui ao longo dessa aula, né? Né, uma infinidade de coisas, eu vou precisar de um calço, eu vou precisar de infinidade de aparelhos ou de instrumentos, né? No caso dessa peça que eu vou apresentar aí, foram feitas análises, né, e defini que o pinhão, que é essa engrenagem que eu vou mostrar para vocês, seria usinado com auxílio de um aparelho divisor, necessário para fazer a programação da usinagem de apenas um dente da engrenagem, num total de 16, sendo repetido o programa nos outros 15 após o posicionamento do ângulo do aparelho visor, né? Que essa engrenagem ela tinha 16 dentes. Eu fiz o cálculo, fiz o desenho dela no software, e com o auxílio de um aparelho divisor, porque a máquina que eu trabalhei na época eram 3 eixos, para fazer a rotação da peça, eu precisaria de um aparelho divisor, certo? Definidas as etapas, iniciei, então, o processo de programação, na parte do CAN do software Cimatron, que é o que eu utilizo no trabalho, e o SolidWorks também, que não sei se vocês conhecem, são 2 softwares que se complementam. O SolidWorks é um software que você consegue fazer uma infinidade de projetos, que é um dos mais utilizados no mercado hoje, e apresenta muito recurso, é um software muito bom, e o Cimatron que eu utilizo, porque no ramo de ferramentaria que eu trabalho, esse software você consegue fazer desde a parte do projeto em 3D, até a programação, até fazer a parte de eletroerosão também, que é um outro processo de usinagem não convencional, que eu vou explicar para vocês também depois, certo? Depois de definir, então, fazer o projeto da peça, ver a forma que eu vou fixar ela na máquina, né? E eu tenho que definir a origem, né? Que seria o meu ponto X0, Y0 e Z0. Através desse ponto de origem é que eu vou definir como vai ser a minha usinagem, certo? Definir qual que é a área de trabalho que eu vou precisar, né? E definir também o meu plano Z de segurança, que pensa só, você tem um plano de trabalho, XYZ, e eu tenho meu ponto de origem, XYZ0. Qualquer movimentação que eu vou fazer com a ferramenta, eu não posso fazer uma movimentação brusca direto na peça, né? Senão eu vou danificar o aparelho, a ferramenta, né? E inclusive a peça, né? Podendo até, quando a gente fala na linguagem de usinagem, eu vou matar a peça, né? Então, eu tenho que tomar bastante cuidado, né, na hora de fazer essas movimentações na execução do trabalho, né? Então, definida essa Z de segurança, é que eu vou começar a pensar na usinagem. Aí, nessa imagem, vocês podem ver
O plano de segurança, eu defini ele 50 milímetros acima do meu ponto de origem, que é a minha UCS, certo? Aí, nesse plano de segurança, qualquer movimentação que a ferramenta for fazer, ela vai subir nessas redes de segurança, transferir o movimento para outro ponto e depois retornar ao ponto que ela deve continuar a usinagem, certo? Então, isso é muito importante definir isso na hora de usinagem, tanto programação por CAN, tanto programação manual, né, é o principal ponto, né, além do setup seu, além de ser uma das etapas do setup, né, é definir seu plano de segurança, certo? Na próxima imagem, nesse esboço aí em rosa, seria o local que eu vou fazer, que eu fiz a usinagem, certo? Então, depois de definido esse ponto aí, a gente fala de esboço, né? Definir o esboço da fronteira, da onde que eu vou fazer a usinagem, certo? Aí, a partir disso, eu vou começar a fazer a minha programação. Né? Utilizando os recursos do software, cria-se um limite onde será feita a usinagem e, a partir daí, se passa-se para o próximo passo, que é a criação de um bloco de sobremetal. O que seria o sobremetal? Na imagem anterior, vocês podem ver a engrenagem aí, né? No desenho, ela está pronta, né? Então, eu tenho que mostrar para o software que essa parte onde que eu coloquei esse esboço, ela tem material a ser retirado, certo? Então, na próxima imagem aqui, eu vou mostrar para vocês. Essa parte em azul seria o material a ser retirado, né? A gente chama de sobremetal, que vai ser o material que vai ser retirado durante a usinagem. E nessa etapa agora eu defino qual que é a quantidade de material, qual que vai ser meu limite, né, de trabalho, e a partir disso eu vou dar sequência na minha usinagem. Depois de obter os requisitos necessários à sequência do processo, que é a criação das ferramentas no software, porque, né, como eu falei para vocês, né, assim, esse mercado de usinagem está cada vez, né, evoluindo mais, então, assim, junto a isso, tem milhares, infinidade de ferramentas de características diferentes, de geometria diferente, aplicação diferente, porque se eu for trabalhar com material de aço 1045, ou se eu for trabalhar um material de aço 4340, meus parâmetros de corte vão ser diferentes, né, meu AP, que a gente fala, que é o passo vertical, o passo lateral, o tipo de inserto, né, que é o metal duro, né, que eu vou falar com vocês um pouco de ferramenta daqui a pouco também. Então, isso tem que ser tudo levado em consideração, né, antes de fazer a usinagem, porque se você for fazer uma usinagem num bronze, que é um material extremamente macio, por exemplo, e se for fazer uma usinagem num material mais duro, né, você vai ter que a sua programação, a sua ideia de usinagem vai ser totalmente diferente, certo? Até porque a peça, né, que você vai fazer vai ter uma geometria específica, né, com raio, comprimento, né, e isso tudo tem que ser levado em consideração. As ferramentas de usinagem. Umas etapas importantes do processo é a escolha do material, como eu acabei de falar com vocês. Algumas exigências básicas são necessárias para que o material possa ser usado como ferramenta de corte e usinagem. Algumas das características são elevada dureza a frio, bem superior à peça a ser usinada, elevada dureza a quente, tenacidade, resistência à abrasão, estabilidade química e facilidade de obtenção a preços econômicos, né? Porque tudo, né, que a gente vai fazer, a gente tem que levar esses fatores em consideração, né? Porque não adianta você pegar uma ferramenta extremamente cara para fazer um serviço, não vai te dar um retorno, né? Então, até esse fator econômico tem que ser principalmente levado em consideração, né? Atualmente, os tipos de materiais disponíveis para ferramentas são as ferramentas, aços rápidos comuns, que é um dos mais usados, né, que é o HSS, aços rápidos com cobalto, que tem um percentual de dureza um pouco maior, ligas fundidas, carbonetos sinterizados, que é o metal duro, Ovidia, que também é muito conhecido no popular, né? Alguém deve ter um tio aí que foi fazer um furo na parede e fala, pega lá a broca de Vidia, porque é uma empresa, né, que foi a primeira empresa que popularizou o uso do metal duro, aí, portanto, que ficou conhecido como Vidia, né? Cerâmica, que é um material também muito aplicado, nitrito cúbico de boro, que é CBN, que é uma mescla de vários tipos de materiais que são comprimidos e que formam um inserto, né?
e diamante também é um material não muito convencional, mas também que é aplicado dependendo do tipo de usinagem. O metal duro detém em torno de 50% do mercado de ferramentas de usinagem hoje. Na época que eu fiz Senai, por exemplo, a gente usava bits. Não sei se vocês viram, foi bits na aula de vocês, que é um material de aço rápido, né? Ele facilmente, você consegue moldar ele, né, com um esmeril, você consegue fazer os ângulos, né, as afiações, ângulos de saída, né? Vocês devem ter visto isso também na parte de usinagem. Né, e o metal duro hoje representa 50% desse mercado, porque foi uma evolução muito grande. Porque hoje você tem uma ferramenta que você consegue, durante o processo de usinagem, você consegue trocar esse inserto, né? A gente fala ferramentas intercambiáveis. Você consegue tirar esse inserto que está desgastado, né, que está deformado, você faz a substituição, coloca a máquina, né, coloca de novo na ferramenta e continua a usinagem normalmente. Antigamente isso não era possível, porque toda vez que desgastava uma ferramenta, você tinha que ir lá, reafiar a ferramenta, preparar sua máquina de novo, né? Porque se você levar a ferramenta no esmeril, né, reafiar ela, você vai ter uma perda de comprimento, né, de formato. Então, isso tornava o processo bem demorado, né? E você não tinha uma precisão no processo. Né? O aço rápido também é bastante utilizado até hoje, né? Até porque... por exemplo, materiais plásticos, tipo nylon, poliuretano, também são materiais que hoje ainda é viável você usar o aço rápido, porque são materiais plásticos que, com a fiação certa no aço rápido, você consegue ter uma melhor produtividade, certo? O GSS é usado até hoje em indústrias de pequeno porte e não fazem uso do MD em quantias elevadas, né? Às vezes a pessoa tem uma usinagem de fundo de quintal, né, e não tem uma produtividade tão grande. Então, para ela, torna muito inviável, né? Você comprar um inserto que, dependendo do tipo de aplicação, pode, né, elevar muito o custo, que torna a produção de determinado serviço inviável. Mas é interessante mais, gente, essa parte de ferramentas, porque a cada dia, né, vai surgindo ferramentas novas, né, os fornecedores, né, tentam né, falar para a gente, olha, com essa ferramenta vai ser mais viável, vai ser mais rentável. Então, assim, é uma infinidade, né, todo dia eles inventam uma ferramenta nova, né. E o carboneto de tungstênio é a base do MD. As características desse metal fazem com que ela seja dotada de grandes propriedades mecânicas capazes de aguentar elevadas temperaturas na região da geração do cavaco. As características mais importantes são elevado ponto de fusão, né, que ele resiste a altas temperaturas, baixo coeficiente de dilatação térmica e alta resistência à tração, o que torna hoje o metal duro um dos mais utilizados na indústria. Cerâmica. São aplicadas em base de óxido de alumínio puro ou em misturas de óxido de alumínio com carbonetos metálicos. Possibilitam usinagem com alta velocidade de corte de aços e ferro fundido. É comum a utilização com velocidade de corte na ordem de 4 a 5 vezes superior às velocidades empregadas na usinagem com metal duro. Ou seja, a superioridade em relação ao metal duro é bem grande, só que é empregado nas usinagens de materiais duros com até 60% HRC. Ou seja, são materiais mais duros, só que ele tem umas peculiaridades, porque a cerâmica não é muito utilizada porque ela exige máquinas com alta rigidez, ou seja, máquinas que são extremamente precisas. Máquina com folga, por exemplo, ou usinagens que você vai ter corte interrompido, né, que não é uma usinagem constante, às vezes a peça tem um canal, tem um rebaixo, então esse interrompimento do corte ele favorece a quebra e o desgaste prematuro da cerâmica. Mas se for usinar um material muito duro, a cerâmica é bastante utilizada. Eu, particularmente, usei pouquíssimas vezes, mas já usei, e é interessante, porque ela não gera cavaco, ela gera tipo faísca, né? Ela não é um tipo de usinagem que solta aquele cavaco, né? Que a gente né, faz uma programação para fazer uma velocidade de corte constante, para gerar aquele cavaco com a quebra correta, né? Isso com a cerâmica não acontece muito, não.
A qualidade da ferramenta de cerâmica depende da baixa porosidade associada a pequenos tamanhos de grãos, sendo necessário controle rigoroso de temperatura de sinterização, né? Porque se ela não tiver também a especificação tanto de composição, tanto de aplicação, também você não vai ter uma produtividade nem uma durabilidade, né? As vantagens da ferramenta de cerâmica, que eu já falei, né, que é a alta dureza a quente, elevada estabilidade química devido ao óxido de alumínio, alta resistência à compressão, baixo coeficiente de atrito, não forma aresta postiça, pois não tem afinidade com aço. O que acontece com o metal duro, às vezes, que durante o processo de usinagem, o material aquece e forma aresta postiça, que aí já não faz o papel que seria da ferramenta, que seria fazer aquela quebra constante de cavaco. O material, né, o metal começa a fundir com a ferramenta e com isso você já começa a ter problemas de conformação de medidas de peça, né, e também na durabilidade, né, e no acabamento da peça, inclusive. E as desvantagens da cerâmica é a fragilidade, que eu falei, né, corte interrompido, não permite né, não permite balanço da ferramenta e não se recomenda o uso de fluidos de corte, para trabalhar seco. Então, quando você está usinando com a cerâmica, parece que está saindo fogo da máquina, sabe? E ela, então, por ela ter baixa condutividade térmica. Parâmetros de corte. Toda operação de fresamento necessita de escolha de parâmetro de corte para que a operação possa ser realizada. Velocidade de corte, representada pela sigla VC, avanço, representado por F, e profundidade de corte, AP, devem ser estabelecidas para fazer a remoção do material. O tipo de tarefa a ser realizada estabelece quais parâmetros escolher. O que vai influenciar nesse parâmetro de corte? Né? A escolha também tem que ser levada à quantidade total de material a ser removida, porque se for uma ferramenta para um desbaste pesado, ela tem um perfil, um formato diferente, né? Se for um acabamento, né, consequentemente, vai ser também um raio da ferramenta, um perfil, e até a geometria da ferramenta. Né? Sabe que as operações de desbaste utilizam velocidades de corte baixas, porque você vai remover mais material, né? Então, se você tiver uma velocidade de corte muito alta, você não vai conseguir remover muito material de uma vez, né? E grande profundidade de corte e alta taxa de avanço. O contrário é verdadeiro para operações de acabamento, né? E se você fazer um acabamento, né, porque é uma medida de precisão, você vai ter que tirar menos material. Então, possibilita você trabalhar com um avanço de corte maior, certo? Os parâmetros de corte estabelecidos para as ferramentas utilizadas na fabricação de engrenagem abordada, né, que é esse trabalho que eu vou mostrar para vocês, foram extraídos do catálogo de ferramentas fabricantes, que, inclusive, a maioria dos fabricantes hoje te fornece uma ferramenta e falam, né, quais são os dados de corte, né, que você vai utilizar na sua programação. Nem sempre funcionam, sabe? Porque uma coisa é se você testar lá, igual o representante lá, testar uma máquina, né, que a máquina bem justa, né, a máquina bem nova, né, é uma coisa. Agora, aplicar na realidade, né, cada lugar que você for, as máquinas, né, na maioria das vezes não são tão novinhas, né, então você tem que levar esses fatores também em consideração, né, você começa fazendo programação com os parâmetros de corte um pouco reduzidos e depois, durante a usinagem, você vai vendo adaptações e melhorias que você pode fazer, certo? E isso também vai depender de muitos fatores, né? Até a fixação de sua peça. Às vezes, fazendo uma peça, por exemplo, com a altura muito elevada, né? Uma peça muito profunda, ou com a cavidade, né? Um diâmetro interno muito, muito profundo. Então, sua ferramenta vai trabalhar bem alongada. Então, nesse caso, você não consegue trabalhar com os parâmetros de corte estabelecidos de fábrica, né? Porque a sua ferramenta vai apresentar vibração, né? Vai apresentar desgaste prematuro. Então, assim, é um conjunto de fatores, né? E que, né, a experiência também, a sua percepção, né, da coisa ali, que vai definir, né, quais são as atitudes que você vai ter que tomar ali durante o seu processo de usinagem. Centro de usinagem CNC. A máquina que eu utilizei nesse trabalho foi uma CNC Traves, modelo M2000. A máquina de 2 metros a gente fala de mesa, né?
2 metros de mesa em X, 1,5 metro de mesa no sentido de Y e 1 metro de mesa no eixo Z. É uma máquina, para as características assim, da região, né, que eu já trabalhei, é uma das maiores máquinas assim, que a gente vai encontrar aqui na região. É uma máquina que permite fazer bastante coisa, né? Desde eixos, né, que nesse lugar, nessa empresa que eu trabalhava, fazia máquinas para moagem de grãos, né? Então, a gente fazia bastante eixo com comprimento grande, né? Fazia rasgos, fazia canais, furações. Então, uma máquina com 2 metros é uma máquina bem grande, imagina só. Aqui uma foto. Que máquina que era essa? Era moinho? Não. Aqui, ó. Agora vocês estão vendo a máquina que eu estava trabalhando. Essa máquina a gente executava peças para moagem. Era um moinho de grãos, sabe? Então, certo, eu trabalhava na moagem. Ah, é? Como é que chama? Moagem de calcário. Ah, de calcário, sim. A empresa que eu trabalho já forneceu também para moagem de calcário. Na verdade, tem várias aplicações da indústria, né? Mas essa empresa que eu trabalhava também fazia para moagem de calcário, de ração animal, sabe? Então, tinha várias aplicações da indústria. Essa aí a imagem está muito boa, não, mas essa é a imagem da máquina lá. Depois eu vou mostrar outras imagens para vocês. Nessa execução dessa peça, eu usei um aparelho divisor. Vocês chegaram a ver aí no curso de vocês, que é um acessório utilizado em máquinas fresadoras para fazer divisão no movimento de giro de peça. As divisões são muito úteis quando se quer fresar com precisão por superfícies que devem guardar uma distância angular igual à distância angular a uma de outra superfície, tomada como referência. Assim, o aparelho divisor permite fresar quadros, hexágonos, rodas dentadas, engrenagens, diversos perfis que dificilmente poderiam ser obtidos de outra maneira. Né? Porque, igual eu falei para você, dependendo da geometria da peça que for fazer, você teria que virar a peça, né? Fazer vários movimentos na peça para você conseguir executar ela. E o aparelho divisor te permite isso, né? Que através de cálculos, você faz a divisão, por exemplo, na engrenagem, eu fiz os cálculos e vi qual grau que eu teria que utilizar. Né? Aí, através disso, você vai fazendo giros numa manivelinha lá e você põe a peça na posição que você precisa com coordenadas angulares, certo? Essa é a imagem do aparelho divisor. Vocês vão ver que parece uma placa de torno, né? Parece uma placa de torno com uma ponteira que a gente chama de contraponto, né? Que eu utilizo para ajudar a fixar a peça. E vocês também conseguem ver uma manivela com milhares de furos aí, né? Esses furos aí que determinam o ângulo que você vai conseguir girar com tantas voltas ali na manivela, certo? E, além disso tudo, gente, é importante também, que você vai ver nessa imagem agora, esse instrumento aí a gente chama de relógio apalpador, que é um instrumento primordial e essencial para a gente começar a falar de um processo de usinagem, né? Porque para você manter, né, a gente fala precisão axial, né? Você vai fazer uma centragem de peça, você vai fazer um alinhamento de peça, o alinhamento desse aparelho divisor que eu fiz. Então, para fazer isso tudo, você tem que utilizar esse instrumento. Cada divisão dessa aí, vocês conseguem ver, cada divisão dessa tem 1/100º de milímetro, né? Então, é bem preciso. Então, por exemplo, para colocar esse aparelho divisor na máquina, eu tive que fazer o alinhamento dele, né, perpendicular ao eixo que eu estou trabalhando. No caso, eu fiz o alinhamento do aparelho divisor no eixo Y, perpendicular ao eixo X. Isso com zero de desvio, né? Tem que estar perfeitamente alinhado para que na hora de você fazer nessa engrenagem que eu fiz, tinha 16 dentes, para chegar no final das contas, os dentes baterem certinho e a usinagem ficar correta, certo? Também tem o relógio comparador, né? Tem vários tipos de instrumentos de medição e de auxílio, né? Para fazer a preparação da máquina, né? O setup para fazer a usinagem. Nessa outra imagem já está a peça preparada para a gente fazer a usinagem. Aí já tinha utilizado o relógio apalpador para fazer o alinhamento da peça,
utilizei ele também para fazer a centragem, né? Porque para definir o ponto x0, y0 e z0, eu tive que usar o relógio para definir pontos, né? Encostei na extremidade da peça, defini ali como 0, fui lá do outro lado da peça, peguei a medida total, dividi, que eu achei o centro da peça, né? E isso repeti nos outros eixos posteriores, tanto no Y e depois o preset de ferramenta, que eu fiz o zeramento do eixo Z, que seria tocar a ferramenta, né, com auxílio de no caso tem uma ferramenta que a gente usa também, que é muito, muito interessante, né, que chama Z-Setter, que é um aparelho, é um aparelho que a gente utiliza também para fazer esse zeramento, que eu encosto a ferramenta nele, ele é tipo um relógio palpador, só que ele tem uma base maior, e quando eu encosto nele ali, eu consigo definir com precisão qual que seria a medida, né, parte da ferramenta para tocar na peça. Aí, com esses valores, eu vou na máquina, né, na tabela da máquina, e defino quais são os meus pontos iniciais, né, x, y, z, a minha origem, certo? Com a peça presa na palha divisora e alinhada, faz o setup, que eu acabei de falar, que é fazer a definição, né, dos pontos de origem das coordenadas, de acordo com o que foi programado através do software, né? Porque eu tenho que aliar também o que eu fiz no computador, tem que ser exatamente o que está lá no físico, né? Porque o computador não sabe onde que está minha peça, o quanto que tem de sobremetal, então tudo isso aí é definido por operador. Então, eu acho importante, né, sempre falo para todo mundo que quando você começar a aprender CNC, você tem que entender tem que ter extrema atenção, né, nos detalhes, né, como que funciona, como que eu vou preparar, como defino o ponto X, Y, Z, conhecer a máquina que você vai trabalhar, né, as ferramentas, porque a partir daí você começa a ter noção de programação. Porque para programar, você tem que ter uma noção muito boa, né? Que não adianta nada você ir lá no computador, fazer todo o projeto da peça lá, e na hora de execução, não ocorrer exatamente como estava definido lá na sua programação, né? Porque um erro nesses casos aí, por exemplo, eu já trabalhei, né? Falei com vocês com mod da Fiat, são mods, assim, de milhões de reais, né? Então, um erro ali pode ser crucial, pode gerar um prejuízo muito grande, né? E isso, né, está fora de cogitação, né? E para garantir que as peças, para garantir que a origem da peça fique precisamente equivalente às da programação software, utiliza o relógio palpador, que eu mostrei para vocês, preso a uma base magnética. A próxima etapa é o preset das ferramentas, né? Que eu defini o Z0, que a máquina ela tem uma tabela, né? A gente fala de corretor de ferramenta e a tabela de origem. No caso, a origem das ferramentas utilizadas no processo é feita a origem, né, da usinagem é o mesmo. O ponto mais alto da peça, no centro da peça, em Y, que é onde eu defini o meu Z0. Como serão utilizadas 3 ferramentas no processo de programa e a troca de ferramenta automática, ou seja, o centro de usinagem CNC realiza a troca automática das ferramentas através do magazine de ferramentas, né, que seria um carrossel, pensamos assim. Né, que eu vou colocar a ferramenta 1, defino o ponto Z dela. Aí eu troco no magazine de ferramentas, coloco a ferramenta 2 e faço o preset dela. E depois coloco a terceira ferramenta e defino o ponto Z, 0 dela. Então, as 3 ferramentas estão automáticas no carrossel de ferramentas. Então, na programação, eu defino ferramenta 1 é a ferramenta tal, ferramenta 2 é a ferramenta tal e a ferramenta 3 é a ferramenta tal. A partir disso, a máquina faz tudo sozinha. Por isso que é extremamente importante garantir que o seu preset, né, o seu setup de ferramentas seja feito com muito cuidado e atenção. Certo? Aqui, eu tenho um exemplo de programação, como que sai lá do computador e transfiro para a máquina, certo? Aí, no início, vocês conseguem ver aí que tem vários códigos G, que a gente chama. Essa linguagem ISO, que eu falei para vocês no início, é exatamente isso. Ela é definida por G-Code também, que é um outro termo que a gente usa. E são códigos G definidos de forma ISO, né, que qualquer lugar que você for no mundo, até na China, é a mesma programação, é a mesma linguagem que você vai encontrar. E cada código G desse tem um significado.
por exemplo, esse G90 significa que as coordenadas estão em milímetros, o G80 cancela um ciclo fixo, porque talvez eu tenha utilizado, por exemplo, um ciclo de furação, então, que é um outro código, que é G81, então, sim, o G80 cancela qualquer código que eu usei anterior. O G0 é velocidade de movimento rápido, o G17 é definição de plano de trabalho de máquina, no caso, definir que o meu plano de trabalho seria X e Y, né, que seria o meu plano de trabalho, e o Z, que seria o eixo ferramenta. O G40 cancela diâmetro de ferramenta, porque tem essa opção também na compensação de diâmetro de ferramenta, tem essa opção também na sua tabela de ferramentas, quando você define a ferramenta a ser usada, né? E o G21 é coordenadas absolutas, que são coordenadas a partir do ponto zero, certo? Aí depois vem a infinidade de outros códigos aí, mas só para vocês terem uma noção, né? Na segunda linha aí, por exemplo, tem um S. S seria o spin, seria a rotação da ferramenta que vai trabalhar, e o M3 seria, tipo, ligar a rotação no sentido horário. Ou seja, são uma infinidade de códigos, né, que a gente tem que aprender, só que só para vocês terem a noção de como sai da programação no CAN para a máquina, né? São coordenadas XY com precisão até de casas milesimal, né? Décimo, centésimo, milésimos, né? 54.226. Então, assim, são coordenadas bem precisas, mas são milhares de pontos que geram para a máquina fazer essa leitura e definir isso em movimento, né? O que é bem interessante. Aí tá a imagem de um painel da máquina que eu já trabalhei, né? Pra vocês terem ideia, parece aquelas mesas de DJ, né? Que é cheio de botões, cheio de controles, mas basicamente todas as máquinas são assim. Tem um teclado do lado, onde você consegue fazer as programações, né? Isso seria mais para programação, a gente fala o pé da máquina, que hoje não é tão utilizado mais, mas ainda assim é bem importante a gente saber utilizar, né? Saber como é que funciona principalmente, certo? Aí na painel da máquina a gente vê aí, à sua direita tem um potenciômetro que a gente fala, que é tipo uma manivelinha, onde você controla a porcentagem de avanço, por exemplo, se a peça estiver vibrando durante a usinagem, estiver aparecendo uma vibração, você consegue fazer um controle aí de porcentagem, você consegue diminuir rotação. Então, assim, mesmo que você programe lá com definição dos parâmetros de corte do fabricante, durante a usinagem você ainda tem alguns recursos para adequar a sua usinagem, certo? E basicamente é isso, pessoal. Isso seria a minha apresentação do PDF aqui, só para a gente, do PDF no PowerPoint, só para a gente ter uma noção mesmo de usinagem, certo? Agora eu quero mostrar para vocês... Só um comentário. Com relação a esses códigos, então, para fazer a programação da máquina, lá no pé da máquina mesmo, não tem como fugir. É estudar, saber o que significa cada um daqueles códigos para funcionar como um repertório para a gente poder complementar o nosso conhecimento de programação, correto? Sim, sim. Até porque, né, como eu falei, na programação no CAN, o CAN define tudo. Você só fala o que vai ser o percurso, o que vai ser executado, e o CAN já escolhe o código aleatoriamente. Só que é importante a gente saber isso tudo também, né, para a gente saber, opa, peraí, vou fazer uma furação, é código G83, então, assim, né, é bom a gente elucidar isso tudo, né, para a gente, se precisar, tem vezes lá no trabalho, por exemplo, que eu preciso fazer uma modificação no programa, ao invés de ir lá no computador, fazer uma alteração, processar o programa e reenviar ele para a máquina, né, às vezes é mais rápido você fazer uma edição no bloco de notas mesmo, né, e já mandar isso para e já resolver o problema ali na hora, que você ganha um certo tempo, né? Depois eu conversei com o Jonathan, eu vou mandar alguns materiais para vocês também, para vocês terem uma noção. E essa lista de códigos G também, que é bem interessante. A gente tem várias listas, né? Os códigos G, que são os principais, que são funções, né, da máquina. Tem a lista de códigos M, que são funções modais, né, que é tipo ligar a rotação, ligar a refrigeração, fazer uma troca de ferramenta. Então, isso tudo é definido por esses códigos, né? Então, depois eu vou mandar a lista para vocês e também para vocês terem uma ideia, que também é bem interessante vocês também ficarem por dentro disso, certo? Mais alguma observação, Jonathan?
Não, é porque eu perguntei essa questão dos códigos, porque uma vez eu ouvi alguém reclamando, falando, não, mas é muito código para decorar. Aí eu lembro de um comentário de um colega, que falou assim, gente, até a moça do supermercado decora 400 códigos para passar as compras no caixa. Então, é sentar, estudar, decorar e saber o que cada um funciona mesmo. Se você for seguir nessa área, é o básico para você se desenvolver. Sim. Porque essa turma aqui adora programação. É bom, É mesmo? Vocês já fizeram alguns testes aí? No caso, no turno de CNC, a gente nunca mexeu, né? A gente faz programação de computador, microcontrolador, essas coisas. Certo. Bacana, bacana. É bom praticar, assim. Tem alguns simuladores também, vocês já viram, né, na internet, você consegue baixar alguns, até para celular, cara, já vi um simulador bem interessante para celular. Pode falar. Caramba, não, legal. Depois eu vou compartilhar com vocês alguns materiais aí, que é bem interessante também, certo? Vou mostrar alguns vídeos para vocês agora. Só um minuto aqui. Tem uns vídeos das usinagens que eu acho bem interessante. Um outro processo de usinagem que a gente fala também que é não convencional, que seria a usinagem por eletroerosão. Eletroerosão, gente, porque pensa só, tem tipos de geometria de peça que a gente precisa deixar quina, né, uma quina viva, por exemplo, numa peça que, dependendo, né, do tipo de usinagem que você vai fazer, ou, por exemplo, uma cavidade, qualquer ferramenta que você vai utilizar, na maioria das vezes, ela vai deixar um raio, né? Se for utilizar um exemplo, uma ferramenta de diâmetro de 10 milímetros, quando você for fazer um canto, vai ficar um raio de 5 milímetros. Então, se eu quiser deixar essa quina viva, né, deixar uma quina 90 graus exatos, você não consegue fazer isso na máquina CNC convencional. Então, nesse caso, a gente tem as máquinas, a gente fala de usinagem não convencional, porque o próprio nome diz, né, não é muito convencional usar, porque é um processo mais caro, é um processo que envolve outros tipos de tecnologia, né, e é um processo também que é bem demorado, então ele é bem inviável. Eu vou mostrar para vocês aqui, inicialmente, eletroerosão a fio. Vou compartilhar com vocês aqui. E como vocês conseguem ver aí, ela... Conseguem ver aí, tela cheia? Sim. Então, é um fio, sabe, gente, de diâmetros variados, variando de 1/10 até 3/10 de espessura. E esse fio vou diminuir o som aqui. Vou voltar um minutinho. Tá vendo? A programação CNC também, feita, né, no software, no manual mesmo. E esse processo, você consegue fazer qualquer tipo de perfil praticamente. Você consegue fazer uma engrenagem perfeita, com todas as quinas. Você consegue fazer uma infinidade de formatos, né? Vocês conseguem ver aí como é que trabalha essa máquina. Ela trabalha por choque, indução elétrica, né? Condução elétrica, onde tem um ponto negativo e um positivo, né, na máquina, e esse fio vai fazendo um percurso que, ao entrar em contato com a peça, ela gera uma descarga, e essa descarga, ela quebra a partícula do metal. Então, vocês conseguem ver ali, tipo, a engrenagem, assim, perfeitamente. Esse é um tipo de usinagem, a gente fala não convencional, né, porque ela é bem específica, né, e ela é principalmente aplicada em usinagens de materiais muito duros, onde você não consegue fazer numa ferramenta convencional, certo? Esse é um processo também bem interessante. Só um minuto aqui, gente. Esse é um processo de usinagem bem interessante, que as empresas que eu trabalhei utilizam bastante, principalmente para engrenagem de material endurecido, quando passa por um tratamento térmico, né? Você tem que fazer, por exemplo, um rasgo de chaveta para fixar num eixo, né?
Então, você não consegue fazer isso numa máquina, numa plana, por exemplo, você não consegue fazer pela dureza do material. Então, é bastante utilizado, né? Nesse processo, utilizo bastante erosão a fio, certo? Quero compartilhar com vocês também um vídeo de usinagem de máquinas CNC 5 eixos, né? Que até agora eu expliquei para vocês sobre usinagem de máquinas 2 eixos, né? Que seria um torno CNC, onde ele tem o eixo X, que define o diâmetro, né? Transversal, e o eixo Z, que seria o longitudinal, que seria o comprimento de peça. A fresadora CNC, que seria 3 eixos, né? O X, Y e Z. E aliado a isso, a gente tem o 4º eixo, tem máquinas que tem o 4º eixo, que seria um eixo auxiliar, que seria tipo uma placa de torno, onde você consegue fazer movimentos conjuntos, né, a esses 3 eixos X, Y, Z. E tem máquinas 5 eixos, que são máquinas bem complexas, né, que você consegue fazer infinidade de movimentos. Vocês já devem ter visto, bola de futebol, caveira. Essa aqui é interessante, eu vou compartilhar com vocês aí, fazendo um capacete, tipo capacete de moto. Vocês podem ver aí que a máquina faz uns movimentos que, né, são muito loucos, né, vamos dizer assim, porque para a gente que trabalha com CNC com 3 eixos, né, você vê a máquina só naquele movimento ali convencional, que você vê, ela faz qualquer tipo de movimentação. Então, te permite fazer qualquer tipo de coisa. A principal aplicação desse tipo de máquina seria para indústria, principalmente bélica, né, para produção de armamento, né, agora a gente tem tem um assunto atual, porque a gente tem essa escalada da guerra na Rússia aí, né, então, como a gente conversou anteriormente, né, que depois da Segunda Guerra evoluiu bastante as máquinas justamente para fornecer, né, ferramentas, fornecer armamento, né, e principalmente essa indústria bélica utiliza bastante as máquinas 5 eixos, porque você permite fazer qualquer tipo de movimento, então você faz qualquer tipo de formato, né, então a aplicação principal seria para a indústria, principalmente aeronáutica e principalmente indústria bélica. Pode ver que faz uns negocinhos inimagináveis, né? Fazer um capacete desse, assim, de alumínio, né? Um bloco de alumínio se formar isso, né? É bem interessante. Agora, você imagina para fazer a preparação de uma máquina dessa, né? Aí no canto aí parece tipo a programação, né? O software que foi utilizado. Porque é inimaginável, né, um ser humano ir lá e fazer no pé da máquina, né, manualmente, programar cada movimento desse é bem estranho, se fosse imaginar fazer uma programação dessa manual. Né, depois você vê um resultado desse que parece um capacete perfeitamente, né. Então, seria basicamente isso, pessoal, do que eu queria mostrar para vocês, a introdução, né, da programação CNC, né, desde, né, o surgimento, né, do desenvolvimento e umas demonstrações aí desse trabalho que eu fiz quando eu fiz o técnico também, né, que daqui a uns dias vocês também vão ter que fazer o de vocês, né, vocês vão ter que fazer TCC também, certo? Vocês vão fazer TCC também, né, então... Não, nossa, não tem TCC não, Márcio. Ah, não? Não, esse... Então, vocês... Ô, não fala isso não, só. Tá acostumando a vencer, você tá doido? Então vocês vão ter esse privilégio, porque quando eu fiz, cara, eu fiquei, né, bem intenso, porque, né, quando você vai aplicar uma ideia e depois você transferir essas ideias, né, para passar para o papel, é bem tenso. Mas que bom que vocês se livraram dessa, então. Mas é interessante também vocês depois deram uma lida nesse trabalho que eu fiz, porque, né, eu tive que estudar muito, tive que pesquisar coisas. Por isso que eu falo com vocês que essa área de usinagem, em geral, né, você tem que ser bem curioso, bem
né, atencioso para pesquisar mesmo, cara, porque tem problemas que surgem no meu trabalho, por exemplo, que eu não sei como é que eu vou resolver. Mas você vai pesquisa um tipo de ferramenta, né? Eu tenho um grupo de amigos também que trabalham com usinagem, então, assim, a gente sempre compartilha conhecimento, né? E assim a gente vai evoluindo, cara. Nessa área de usinagem, a gente nunca sabe nada, igual eu falei no início, porque nunca sabe de tudo, porque é um desafio constante todo dia. Tanto se vocês forem seguir a área de manutenção, ou de usinagem especificamente, ou de CNC, né? Um grande diferencial que eu sempre gosto né, de passar para todo mundo é justamente isso, ser curioso, gostar de pesquisar, gostar de aprender, porque todo dia é um desafio novo, né? Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem falar sobre? Não, né? Agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês. O Jonathan quer falar alguma coisa? Não, só ia falar que para dar sequência mesmo. Certo. Você falou que teria um intervalo, que hora que seria? É às 8h40, mas se você quiser dar uma paradinha para tomar uma água, como você que está com a voz ativa aí, você que decide. Certo. Não, vamos esperar uns minutinhos, então. Pessoal, então, eu estou pensando, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um software que eu utilizo, e vou mostrar alguns projetos que eu executo lá no meu trabalho, que a gente faz, principalmente, são 3 segmentos. A gente faz bastante molde de modelo para fundição, que é para fundição de metal, né, tanto em ferro e aço, e moldes de injeção de plástico, principalmente para a área de fitness, que depois da pandemia teve um boom, né, no mercado de fitness, principalmente o pessoal começou a comprar equipamento, né, para fazer academia em casa, para fazer um treinamento em casa. Então, desde halter de academia, anilha, né, nessa área, nesse segmento aí, a gente começou a fazer bastante molde para produção, né? Então, esses moldes a gente faz primeiramente um modelo para fundição, né, que é um molde mesmo, uma matriz, né, para a empresa produzir, né, em larga escala. A gente faz uma matriz que eles vão lá, moldam, né? Vocês conheceram um pouco do processo de fundição. Você faz a moldagem, né, da areia com a resina, que ela fica dura, né, resistente. Você faz as formas que depois o operador vai lá com o metal derretido, né, e faz e despeja dentro desses moldes, né? Aí você tem uma peça fundida e depois, agora nessa empresa que eu trabalho, a gente está fazendo bastante moldes para injeção para acabamento dessas peças, né? Porque uma peça fundida, ela não é tão vistosa, né? Ela não tem brilho, não tem, né? Não fica tão atrativa assim visualmente. E a gente pega essas peças de ferro, a gente faz um molde para injetar o plástico em volta delas, né? Para fazer um acabamento nelas, né? Então é um processo interessante, porque tem vários tipos de processo de acabamento para esse tipo de peça, né? Tem tipo um material, tipo uma tinta, que você faz a imersão dessa peça de ferro, que ela aglutina esse material, que fica tipo emborrachado, né? E esse processo a gente faz lá, principalmente a gente faz essas matrizes para dar um acabamento melhor e ter produtividade, né? Que o operador, no caso, pega a peça, coloca dentro do molde, na injetora de plástico, né? E quando o molde abre, você tem uma peça lá com acabamento perfeito, né, emborrachada, que vai ter uma durabilidade maior e fica, né, mais apresentável, fica bem bacana, certo? Aí depois a gente volta do intervalo, então eu vou mostrar para vocês o software que eu utilizo, né, e as etapas do projeto, né, de execução, que engloba desde a produção da peça, o desenho da peça em 3D, né, a montagem desse molde, os processos, né, o que envolve esse molde na parte de refrigeração, parte né, de todos os conceitos que tem no molde, né, para eu mostrar para vocês perfeitamente como é que vai ser lá a fabricação dessa peça, tá correto? Então, Jonathan, eu acho que a gente pode fazer intervalo por agora mesmo, porque aí eu preparo aqui o material e assim que a gente voltar, a gente já inicia nessa parte, pode ser? Beleza, tranquilo. 20 minutos tá bom para você? Tá ótimo.
Não, beleza. Então, pessoal, agora são 8h20. Quando der 8h40, a gente retorna, então. Tá bom? Tá ok, então. Beleza. Certinho.